Bom, pessoal, então, continuando a ideia, a gente estava vendo na questão de uma rede MLP. E antes de ver a questão do treinamento, mais um último assunto aqui. Tem uma pergunta que está em aberto, né? Até hoje, na verdade, não existe uma fórmula fechada para isso. É como escolher a arquitetura neural, né? Tá certo? Então, o que isso quer dizer? O que é arquitetura neural? Então, a gente sabe, né, que, então, como eu mostrei para vocês, tem deixa eu usar outra. Então, nós temos aqui, vamos supor, o que é isso aqui, né? Então, esse aqui, quantidade de neurônios da camada de entrada, neurônios da camada escondida. Posso ter N camadas escondidas, se eu tiver duas, por exemplo, né? Vamos chamar que seja B1, B2, C. Eu tenho duas camadas escondidas. E a camada de saída. Bom, a camada de entrada, então, é basicamente o quê? Eu tenho N mais 1 neurônios na camada de entrada. Né? Elementos. Então, N é o número de características e eu tenho esse mais 1 aqui por conta do bias, né? Então, vocês lembram daqueles desenhos que a gente estava fazendo, né? Então, essa era a minha camada de entrada e esse era o bias, né? A camada de saída corresponde, basicamente, à quantidade de classes que eu tenho. Muito embora, se eu tiver um problema assim, né? Perdão, vou colocar uma saída só. Se eu tiver um problema binário, né, que seja um problema de classificação em que eu tenho duas classes apenas, eu não preciso usar 2 neurônios na saída, né? Eu posso usar um, eu posso assumir que como a gente usa uma sigmoide, né? Se a saída dele for maior ou igual a 0,5, um exemplo, tá? Eu posso assumir que é da classe 1. Se for menor do que 0,5, eu posso assumir que é da classe 0. Posso também utilizar uma outra abordagem. Basicamente, se eu tenho duas classes, né? Posso ter 2 neurônios. E como é que funciona? Eu vou entender que eu tenho um neurônio aqui que ele é responsável pela classe 1 e outro pela classe 0, ou pela classe 0 e 1, ou 1 e 2, tanto faz. E a ideia é que se a amostra de entrada for da classe 1, esse neurônio aqui ele vai ter uma ativação maior do que o neurônio da classe 0. Em termos de probabilidade, por exemplo. Então, é basicamente essa a ideia. Então, o que é interessante de uma rede neural é que ela é um classificador multiclasse nativo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 3 classes, basta eu colocar o quê? 3 saídas. Tá certo? Então, eu vou ter quem aqui? Se o neurônio, por exemplo... se a amostra de entrada XY for da classe 1, a ideia é que essa saída, né? Uma situação hipotética ideal seria que apenas o neurônio correspondente à classe 1 respondesse, fosse ativado, né? Digamos assim. A rede neural vai aprender isso, tá? Se ele for da classe 2, a ideia é que apenas o neurônio da classe 2 seja ativado, né? E se ele for da classe 3, a ideia é que somente o neurônio da classe 3 seja ativado. Então, na prática, o meu HW de X, né, ele acaba sendo um vetor, né, que pertence a R de C, em que C é um número de classes. Tá? No nosso perceptron convencional, o HW de X era o quê? Era um número real. Tá certo? Era um número real. Alguma coisa entre 0 e 1 se eu utilizar uma função de ativação do tipo sigmoide. Tá legal? Bom, vamos agora ao que interessa, né? Como é que é feito, como é que a gente aprende os parâmetros, né, dessa minha rede neural, né? Como é que eu aprendo os Ws, né, os pesos? Então, vamos relembrar um pouquinho a função de custo do regressor logístico, né? Então, o que nós tínhamos? JW
menos 1 sobre M, em que M é o tamanho das amostras de treinamento. Então, na verdade, essa função de custo ela vai ser uma média, né? Agora eu vou passar por todas as amostras de treinamento, tá? Então vamos lá. YI, quem que é YI? YI é a classe, né, verdadeira da amostra I. Multiplicar por log, isso aqui, né, é a função de perda, entropia cruzada. Vou calcular quem? O log de HW de XI, tá? XI é a amostra I, mas antes era um menos, né? Esse menos veio para cá, tá? Se a gente for ver as nossas últimas notas de aula. 1 menos YI log 1 menos HW de XI, tá certo? Mas nós temos aqui, né? Isso aqui, considerando, né? Obviamente, a regressão logística regularizada, eu tenho esse último termo aqui, né? Que vai dar o tom de regularização dessa minha função de custo, tá? Então vamos lá, vamos explicar, vamos só relembrar essa equação, né? Então o que nós temos aqui? O nosso lambda, ele é o termo de regularização. Se ele for zero, obviamente, o termo total aqui vai virar zero. Bem? E a ideia desse meu termo de regularização, perdão, meu fator de regularização, desculpe, o termo é todo essa segunda parte aqui, tá? A ideia, então, do termo de regularização é fazer com que a rede possa se adaptar a situações mais extremas, né? Ou seja, ela seja menos propensa ao que a gente conversou nas últimas aulas, que é o overfitting, né? E essa minha função de perda, JW, ela é dividida, né, em duas partes, tá certo? Lembrando, né, que a gente tinha dividido a minha função por conta do erro médio quadrático já não mais ser interessante no caso do regressor logístico. Então, nossa função de perda, ela tinha duas partes, né? E a gente acabou juntando ela em uma única equação, tá? Essa aí seria, então, a equação da regressão logística. Por que eu estou falando da equação de custo, né? De perda, a loss function, do regressor logístico? Porque na prática, pessoal, como é que era um regressor logístico, né? Nós tínhamos aqui um HW de x, que era basicamente o quê? 1 sobre 1 mais e elevado a menos w transposto x. Isso aqui, na prática, isso aqui, né? O que acaba sendo, né? Ele é muito semelhante a um perceptron. Na verdade, a fórmula é exatamente igual de um perceptron, tá? Por que é exatamente igual, né? Que é minha saída. Esse HW aqui, ó, são os pesos que eu vou aprender. Né? Olha só, olha a similaridade do regressor logístico com um perceptron. Né? Isso aqui é minha função de ativação. A diferença do regressor logístico é que a função de ativação G é sempre uma função logística. E a outra diferença é que o aprendizado dos pesos é diferente. Então, se nós tivermos um perceptron cuja função de ativação é uma função logística, ele é muito... Na verdade, a formulação é exatamente a mesma. Né? A saída tá exatamente a mesma do regressor logístico. O que muda é a maneira com a qual os pesos são aprendidos, basicamente. Né? A parte matemática é diferente. Mas olha só que interessante essa similaridade. Eu estou falando isso, pessoal, porque... Lembra? A minha rede neural MLP, né, nada mais é do que vários perceptrons, né? Cada neurônio desse, né, é um perceptron, tá certo? São perceptrons. Né? E se eu utilizar, então,
E fazendo analogia, né, com a minha função logística, acontece que eu posso utilizar então uma função muito próxima dessa minha função de perda aqui do meu regressor logístico. Tá legal? Então essa é a ideia, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês essa função de custo do regressor logístico. Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar essa função de custo do regressor logístico para a rede neural. Tá? Só que agora, o que vai acontecer? Né? Então, lembrando aqui no meu regressor logístico, a gente tinha uma única saída. Agora, se eu tenho uma rede neural, por exemplo, vamos dizer, com C classes, né? Eu tenho uma rede neural aqui com C classes, é como se eu tivesse, então, C regressores logísticos na saída. Por exemplo, assim, né? Eu tenho isso aqui é um regressor logístico e isso aqui é um regressor logístico. Então, minha função de custo, ela tem que levar em consideração as saídas de todas as classes. Tá certo? Isso que é a parte interessante. Tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Eu vou pegar essa equação aqui, então, que é do regressor logístico, e generalizar para uma rede neural MLP para múltiplas classes. Ela vai ficar uma equação grande, mas agora a gente vai saber, conhecendo... Então, por isso que é importante, pessoal, se você quiser aprender uma rede MLP, tá? É importante que você aprenda também o regressor logístico. Porque a função de custo do regressor da MLP, na verdade, é uma generalização dessa minha função de custo aqui. Tá certo? E muita gente não se dá conta da importância de estudar no regressor logístico, tá? Então vamos lá. Então como é que funcionaria a equação de perda do meu da minha rede MLP? Então, igualzinho, ó. Menos 1 sobre m, que eu vou fazer a média, né, dos erros, tá? O que nós temos aqui agora? Olha só. Então, vou fazer o somatório, percorrer todas as minhas m amostras de treinamento, tá? Só que eu também vou percorrer, tá? Todas, deixa eu trocar o índice aqui, todas as minhas classes. Vou fazer o seguinte. Tudo bem, vamos usar essa anotação mesmo. Vamos lá. Todas as minhas C, né? C classes, tá certo? Vamos lá. Meio ruinzinho esse C aqui. O que nós temos agora? Agora a gente continua com a formulação convencional, né? Tô fazendo um pouco apertado aqui para caber, pessoal. YI, né? Vezes log de quem, né? Igualzinho no regressor logístico. HW de XI mais 1 menos YI, que multiplica log de 1 menos HW de XI, tá certo? Fechou esse primeiro termo, né? Mas, mesmo assim não vai caber, eu vou continuar escrevendo aqui o termo de regularização. Só um detalhe, pessoal. Aqui nós tínhamos apenas, eu tenho apenas a equação do hiperplano, né? Como se fosse um perceptron, ou seja, um único neurônio. Então eu tenho esses pesos. Eu tenho o peso W0, W1, W2, W3, etc. Só que lembrando, né, em uma rede neural, como eu havia mostrado para vocês, eu tenho o quê? Esse conjunto de pesos, que são os pesos da camada 1 para a camada 2. Esse conjunto de pesos da camada 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5 e até 100, 150 layers, depende, né, no caso de Deep Learning, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter que fazer um somatório percorrendo todos esses Ws. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. Porque a regularização é em cima dos pesos, né? Então, olha só. Eu tenho... não suponha, pessoal, que eu tenha L layers, tá? Então, eu vou até L menos 1, tá? Por que eu vou até L menos 1, né? Nesse caso aqui, ó, eu não tenho 3 camadas. Eu tenho 1, 2 matrizes de peso. Para aqui, não tem mais nada aqui para frente. Por isso que eu vou até L menos 1. Tá? Então, essa é a primeira parte do somatório. O que a segunda parte do somatório vai fazer?
tá? I vai de 1 até SL. Quem que é SL? Então vamos lá. L, número de camadas. Quem que é SL? Tá? Número de neurônios da camada L. Que é esse L desse for aqui, tá? Desse somatório. Só que assim, o peso ele não está conectado da camada L para L mais 1, né? Como a gente tinha visto. Então eu vou ter que fazer um outro somatório. J vai de 1 até o número de neurônios da camada da frente, né? Porque lembra, se eu tiver 3 neurônios aqui e 2 aqui, esse está conectado a esses dois, que seria o que isso aqui, né? Seria esse for aqui, ó. Tá? Esse somatório, né? Só que então eu tenho 3 neurônios que estão conectados com 2, né? Então quem que seria esse SL mais 1? O S, nesse caso, SL é igual a 3, e o SL mais 1 é igual a 2, né? Que é os 2 neurônios da camada da frente. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá. Aí nós temos o que aqui então? Eu tenho o W. Como a gente estava utilizando, né, a nomenclatura? O neurônio I para o neurônio J, tá certo? Da camada L. Lembrando, né, como é que estava na regressor logístico? Os meus Ws não estavam ao quadrado? Eu vou colocar ao quadrado aqui também. Tá certo? Pronto. Essa belezinha aqui seria a equação de custo de uma rede neural, MLP. É óbvio que se eu olhar para ela agora e não tiver e sem saber o que é cada termo, eu falo, nossa, que coisa complicada, mas na verdade não é, né? É apenas uma generalização da função de custo do regressor logístico. Isso aqui é o termo de regularização, fator de regularização, esse somatório ele vai para cada classe, tá certo? Esse outro somatório percorre todas as amostras do treinamento, tá? Essa minha função de custo aqui, ela tem 2 partes, tá? Tudo bem? Esse somatório percorre todas as camadas. Esse somatório percorre a camada em questão, tá? E esse somatório percorre a camada à frente dessa camada em questão que eu estou analisando. Então, assim, se a gente entender cada pedacinho da equação, ela fica simples, tá certo?